A Terra está numa distância perfeita do Sol. Se a Terra estivesse numa distância de Vênus, seria torrada. Se a Terra estivesse numa distância de Plutão, seria toda congelada. Você acha que a distância da Terra para o Sol é obra do acaso? O diâmetro da Terra é perfeito para segurar os mares e a atmosfera. O tamanho físico da Terra é ideal. Se o tamanho físico da Terra fosse igual ao da Lua, não poderia segurar os mares nem a atmosfera. E se fosse o dobro do tamanho que é, haveria uma intensidade atmosférica tão poderosa que dificilmente haveria vida. Isso é obra do acaso, irmãos? Não. Deus está no controle do universo. Ele deu todas as leis, todas as normas, tudo isso que está aí, todo esse espaço. Isso não é produto de Big Bang, isso é conversa fiada, isso é teoria de balela. Todas as coisas foram criadas pela palavra do poder do nosso Deus. E tudo isso que está aí se mantém num equilíbrio fantástico, matemático e físico, com leis tão perfeitas que isso não é obra do acaso, não. É Deus que está no controle do universo. Para Deus estar no controle, Ele tem que estar no controle do mundo espiritual, Ele tem que estar no controle do universo, e Deus tem que estar no controle da história. Senão Ele não está no controle. Você lembra de José? Deus dá um sonho a José, que seus irmãos, seu pai, sua mãe iam se inclinar a ele. José era o caçula, 15 anos. Quando seus irmãos escutam o sonho dele, esse sonho não vai se cumprir, não. Vamos matar esse cara. Aí aquela de mata, não mata? Não, vão vender como escravo. José foi vendido como escravo. Foi para a casa de Potifar. Um garoto temente a Deus, com o Espírito de Deus na vida dele. A mulher de Potifar botou o olho em José, porque José era um garoto bonito. José não queria nada com ela. Ela insistiu. No fundo ela agarrou José. José por aqui, pé na tábua. Ela ficou com as roupas de José, armou um circo miserável e vai José para a cadeia. Está tudo contrário. Mas Deus está no controle da história, minha gente. No tempo de Deus, na hora de Deus, Deus tira José do calabouço e coloca ele como governador do Egito. Há fome sobre toda a terra. E vem lá os irmãos de José. Eu estou sintetizando a história. Não estou detalhando a história, mas aquilo que José sonhou 15 anos antes, aconteceu perfeitissimamente. Os irmãos de José e seu pai se dobraram diante de José, porque era a segunda autoridade do Egito, abaixo de Faraó, e havia fome em toda aquela terra, e todo mundo tinha que comer pela mão de José, que foi constituído por Faraó, para tomar conta de toda a estrutura, para poder ter alimentos para o ano de fome. Sabe por quê? Porque Deus está no controle da história. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. Gálatas 4:4 diz que, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei. No tempo certo da história, Jesus chegou. Não veio atrasado nem adiantado, porque Deus está no controle da história. Vocês querem ver o cenário mundial, tudo que está acontecendo, todas as coisas que estão acontecendo, está sinalizando que a qualquer hora Jesus vem. Jesus vem. O palco está sendo armado. Eu fico olhando assim, aquele atentado nos Estados Unidos, de 11 de setembro, vocês sabem que o último guardião no mundo para Israel é o americano. Outros aliados que Israel já teve, já não são tão mais alinhados assim. E vocês sabem que eles vão ter que reconhecer Jesus como Senhor. O último guardião de Israel no mundo são os americanos. Quando houve o atentado em 11 de setembro, a imprensa americana e muita gente falou coisa que até então não se ouvia na América. Precisamos rever a nossa posição em relação a Israel, em relação ao mundo islâmico. Pela primeira vez. 2 torres caíram, já houve uma reação americana, de muitos segmentos da sociedade americana em relação a Israel. E vai todo mundo ficar contra Israel no tempo certo da história. No tempo certo Israel vai ficar sozinho. Porque no tempo de Deus a igreja vai ser arrebatada. No tempo de Deus o anticristo vai se levantar. No tempo
de Deus, todo mundo vai se voltar contra eles, e quando não tiver saída, no tempo de Deus, Jesus vai voltar com a sua igreja em glória, vai se revelar como Messias para Israel, e vai dar o escape. Sabe por quê? Deus está no controle da história. Por isso que crente não anda apavorado com questão econômica, meu Deus, é a crise, não sei o quê. Deus controla a história. Deus está no controle disso tudo aí, minha gente. A história está nas mãos de Deus. Ele permite o homem escrever a história, mas na hora que ele quer, no tempo que ele quer, ele faz com que a sua vontade absoluta se manifeste, porque ele está no controle. Agora escute o que eu vou dizer para você. Para Deus estar no controle de todas as coisas, ele tem que controlar o mundo espiritual? Tem que controlar o mundo espiritual, senão ele não está no controle. Ele tem que controlar o universo? Sim, ele controla o universo. Ele tem que controlar a história? Sim, mas para Deus estar no controle, ele tem que controlar a sua vida. Se ele não controlar a vida do homem, ele não está no controle. Lembre-se que eu falei, estar no controle não significa manipular o processo o tempo todo. Estar no controle significa ter autoridade para intervir a hora que quer, do jeito que quer e como quer. E você quer ver como é que Deus está no controle? Você não é obra do acaso que está por aí, sabe? Um negócio aí qualquer jogado que é efeito do Big Bang, ou que é efeito de matéria inanimada e está por aí. Não! Deus está no controle da sua vida antes de você existir. Antes de você existir. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e todas estas coisas iam sendo escritas no teu livro, quando ainda nenhuma delas havia. Deus já via você antes de você existir. Deus está no controle quando você foi formado. No momento da formação minha e sua, no útero da tua mãe, Deus estava no controle. Salmo 139, versículo 13, na parte segunda. Tu me entreteceste no ventre da minha mãe. Deus está no controle, eu estava no controle da minha e da sua vida, em todo o processo do desenvolvimento fetal. Salmo 139, versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, como entretecido nas profundezas da terra. Todo o desenvolvimento da vida fetal, Deus estava no controle para chegar ao que você é hoje. Você é assim porque Deus estava no controle. Você chegou até aqui, você está vivo, você nasceu, saiu lá do útero da tua mãe, porque Deus estava no controle de todo o processo da vida fetal. Deus conhece profundamente você. Diz o Salmo 139, versículo 3, a primeira parte. Tu possuístes o meu interior. Deus está no controle, meu irmão, de pequenos detalhes da nossa vida. Mateus 10:30 diz que todos os fios de cabelo da minha cabeça estão contados, e nenhum cai sem que ele autorize. Eu não sei quantos fios de cabelo, eu sei que já tem muito menos do que tinha. Mas eu não sei ainda quantos tem. Mas Deus sabe, porque Deus está no controle. Deus sabe o que você precisa, e Ele sabe o que você precisa e dá aquilo que você necessita. Salmo 104, versículo 27. Todos esperam de ti que lhe dê a sua porção em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles recolhem, abres as mãos e enchem-se de bens. Se tu viras o teu rosto, logo ficam perturbados. Se tu tiras a respiração, logo morrem. O teu sustento é Deus que permite eu e você nós termos.